Fala aí, galerinha do canal João Oliveira Oficial 2306. Amanhã teremos aí o início da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e vamos passar aí pelos jogos da rodada. Amanhã teremos Cuiabá e Bahia na Arena Pantanal, jogo às 16 horas. Também às 16 horas em São Januário, Vasco e Cruzeiro. O Atlético Mineiro recebe o Corinthians no Mineirão às 18h30. O Coritiba recebe o América Mineiro no Couto Pereira às 18h30. Às 21 horas teremos no Allianz Parque Palmeiras e Flamengo. Jogos do domingo. Santos e Goiás na Vila Belmiro, jogo às 11 da manhã. Bragantino recebe o São Paulo na Bia Bichandi às 16 horas. O Fluminense recebe o Internacional às 16 horas no Maracanã. E o grande jogo da rodada, Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio às 18h30. E fechando a rodada, Fortaleza e Atlético Paranaense às 18h30 no estádio do Castelão. E vamos atualizar a classificação. Classificação aí que tem a liderança do glorioso Botafogo com 33 pontos. Na segunda colocação o Grêmio, 26 pontos. Seguido aí pelo Flamengo, terceiro colocado com 25 pontos. Quarto colocado Palmeiras, 23 pontos. Também com 23 pontos vem o quinto colocado, o Red Bull Bragantino. Na sexta colocação vem o Fluminense com 21 pontos. Na sétima colocação, São Paulo, 21 pontos. Oitavo colocado, Internacional, 21 pontos. Nono colocado, Atlético Paranaense, 20 pontos. Décimo colocado, Atlético Mineiro, 20 pontos. 11º colocado, Fortaleza, 20 pontos. 12º colocado, Cruzeiro, 18 pontos. 13º colocado, Cuiabá, 15 pontos. 14º colocado, Santos, 13 pontos. 15º colocado, Bahia, 12 pontos. 16º colocado, Corinthians, 12 pontos. E aí vem a zona de rebaixamento. 17º Goiás, com 11 pontos. 18º Vasco da Gama, com 9 pontos. 19º colocado, América Mineiro, também com 9 pontos. E na última colocação, lanterna da competição, o Coritiba, com 7 pontos. Bem, galera, amanhã teremos no Allianz Parque Palmeiras e Flamengo. É um jogo que por si só já envolve muita rivalidade, né? Nos últimos anos aí, Palmeiras e Flamengo têm sido aí protagonistas de grandes partidas, de grandes duelos, de grandes embates. E são duas equipes que, pelo poder financeiro que tem, pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem, sempre quando jogam, sempre quando tem esse jogo aí, esse confronto, realmente é uma partida, independentemente do campeonato, independentemente da situação da equipe no campeonato, sempre é um grande jogo. E amanhã, olhando aqui pela rodada, pela classificação, vamos ver aqui a classificação. Olhando aqui pela classificação, o Flamengo é o terceiro colocado com 25 pontos. O Flamengo tem 8 pontos a menos aí que o líder Botafogo, que tem um confronto direto com o Grêmio, né? O Botafogo tem 33 pontos e o Grêmio tem 26 pontos. Então uma vitória do Grêmio aí, o Grêmio chegaria a 29 pontos, ficaria 4 pontos do Botafogo, né? Então é uma partida importantíssima. Então pensando nesse confronto direto que vai ter ali, o segundo colocado com o primeiro, lógico, alguém vai perder ponto. Esse duelo entre Flamengo e Palmeiras é importantíssimo, porque é um confronto direto. O Flamengo tem 25 pontos e o Palmeiras 23 pontos. Uma vitória do time paulista aí, o Palmeiras ultrapassaria o Flamengo, chegando a 26 pontos, e encostaria aí no segundo colocado. Já uma derrota do Palmeiras pode complicar muito, porque o Palmeiras aí está sendo seguido à risca aí pelo Bragantino, que também tem 23 pontos. Tem o Fluminense que tem 21 pontos, São Paulo 21 pontos, Internacional 21 pontos. Então, com uma derrota do time paulista, com certeza atrapalharia muito aí os sonhos, a projeção do Palmeiras brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Que já está complicado, né? Mas uma derrota praticamente vai ficar muito difícil. Então é um confronto pelo histórico, pela situação das equipes, um confronto muito equilibrado, um confronto muito intenso.
os jogos dos últimos, você vê no retrospecto aí, Palmeiras e Flamengo jogando no Allianz Parque. O Palmeiras tem muita dificuldade para jogar contra o Flamengo lá, mesmo sendo em casa. O Palmeiras tem sempre muita dificuldade, assim como o Flamengo tem dificuldade para jogar contra o Palmeiras em decisões, em jogos no Maracanã também. Então vai ser uma partida que o equilíbrio vai falar mais alto. E além da rivalidade natural pelo histórico das duas equipes aí, tem a situação aí dos últimos acontecimentos aí durante a semana, né? O Palmeiras que foi a CBF através aí dos seus, não a instituição Palmeiras, mas os torcedores do Palmeiras, né? A Mancha Verde foi cobrar lá da CBF uma posição em relação os últimos erros de arbitragem contra a equipe paulista, que realmente coisas assim absurdas. Acho que 5, 6 jogos aí o Palmeiras não vem jogando bem, isso é fato. Mas realmente a arbitragem vem prejudicando muito o time paulista. Então teve a situação da Mancha Verde, que foi protestar lá no Rio de Janeiro contra a CBF. Já tinha tido a fala do João Martins nos pós-jogo aí contra o Atlético Paranaense, né? Aquele lance lá do Vitor Roque, o lance lá do Hendrick, que o cara deu uma cotovelada e merecia ter sido expulso. Aí no final do jogo, na coletiva, o João Martins falou muitas coisas lá, criticando a CBF, enfim. Aí teve esse lance do João Martins, teve o lance da Mancha Verde. E no último jogo do Palmeiras contra o jogo na quarta-feira contra o São Paulo, o jogo no Morumbi, a Leila Pereira também veio a público, falou que não ia ter coletiva, mostrou a indignação dela em relação à CBF, em relação aos erros de arbitragem. A CBF também já havia se pronunciado em relação ao que foi dito pelo João Martins, coisas que com certeza vocês devem estar por dentro aí, só fazendo uma retrospectiva desse balanço, dessa situação que vem acontecendo nos bastidores do Palmeiras. O Palmeiras que não vem jogando bem, o Palmeiras que está com uma necessidade muito grande de reforços, porque tem perdido jogadores, perdeu o Zé Rafael por contusão, perdeu o Rony por contusão, e os jogadores que tem no banco de reserva, quando entram, não entram à altura para substituir esses jogadores. Então a torcida está cobrando, como a Mancha Verde semana passada, retrasada, não sei, me lembro muito bem, mas foi lá em uma das sedes da patrocinadora do Palmeiras, cobrada a Leila Pereira, reforços, e essa semana foi cobrada a CBF. Então assim, os bastidores estão muito turbulentos. Aliado a isso tudo, tem o fato do Palmeiras não estar jogando bem, depois da volta aí dos clubes, depois da parada para bastidores muito quentes aí na Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí também teve a situação do presidente do Flamengo, que em meio a isso tudo teve uma coletiva falando que a situação do Palmeiras reclamar de arbitragem não era correta e tal. Hoje saiu também uma situação aí que a torcida do Flamengo vai levar uma faixa com uma espécie de provocação da torcida do Palmeiras. Coisas do futebol, a gente sabe que faz parte, toda essa situação aí de bastidores, provocação de torcida para torcida, ela é saudável desde que seja uma situação corriqueira do futebol mesmo, de zoação, porque tudo isso é bom, é saudável, né? Desde que seja saudável. Coisas saudáveis do futebol, porque o futebol é isso. Futebol é alegria, futebol é entretenimento. Mas realmente a situação aí do Palmeiras não é boa. A equipe caiu muito de rendimento, mas com certeza o técnico Abel Ferreira vai fazer um ajuste aí. Não teve muito tempo para isso, né? Porque o jogo foi quarta-feira, o confronto contra o Flamengo já é amanhã, mas pelo tempo de trabalho que o Abel tem, pelo conhecimento que ele tem de jogadores, com certeza ele vai dar uma arrumada nessa equipe aí. E tem a questão de motivação, né? Vai ser um jogo contra o Flamengo, ninguém quer perder contra o Flamengo também ninguém quer perder contra o Palmeiras. O Flamengo está com o Palmeiras engasgado e
pelas derrotas aí nas finais. E tudo isso faz parte, né? A provocação do torcedor, a doação, desde que seja saudável, desde que tudo ocorra na paz, tanto na arquibancada quanto nos bastidores. E vamos ver no que vai dar aí. Realmente vai ser uma grande partida. Então a gente volta aí depois do jogo ou no domingo, falando aí um pouquinho do que foi esse Flamengo e Palmeiras, que tem tudo para ser um dos jogos aí mais emocionantes aí da rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, fica com Deus, um abraço, independente aí do horário que você esteja assistindo esse vídeo aí. Valeu, galera!